Olá pessoal, que coisa boa que você veio assistir mais uma videoaula preparada especialmente para a turma do ensino fundamental. E hoje a gente vai ter um pouquinho de teoria sobre as operações envolvendo números irracionais e também os números racionais. Então logo depois da vinheta a gente começa. Você sabe, gente, que na matemática não é só a teoria desculpe, Vando, tu corta. De novo. Você sabe, gente, que na matemática não é só a prática, o exercício que é importante. Tem uma teoria por trás que é essencial e que pode ser cobrada de você em relação aos conhecimentos básicos matemáticos. Eu preciso que, para participar dessa aula, você já tenha consciência do que é um número racional e do que é um número irracional. Bom, vamos fazer um resuminho. Os números racionais são aqueles que eu consigo transformar em fração, que o termo de cima e o de baixo são números inteiros. Massa, por exemplo, números decimais, os próprios naturais inteiros, dízimas periódicas, tudo isso é racional. Se eu não consigo, aí é irracional. Professor, irracional às vezes é um pouquinho mais complicado de entender. Vou te dar exemplos. Raiz de 2, raiz de 3, π, raiz de 7. Então são números que a gente não consegue transformar em fração. Por isso é mais complicado de trabalhar nesse sentido e eles vão ser os números irracionais. Só que o que a gente precisa saber é como funcionam as relações das operações entre eles. E eu vou começar com o que há de mais básico, com os números racionais. Como funciona a lógica de operação com os números racionais? É fácil, olha só. Se você soma dois números racionais, com certeza a resposta vai ser racional. Você deve lembrar que a letra Q é a letra que marca o conjunto dos números racionais. Vou te dar exemplo. 2 mais 7,5, 9,5, que é racional, não é verdade? 1,5 mais 3, 4,5, também é racional. Então, quando eu somo dois números racionais, com certeza a resposta é racional. O mesmo vale na subtração, na multiplicação e na divisão. Lembrando que na divisão, esse b, que seria o nosso denominador, não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, não esqueçam disso, tá? Então, sempre que eu opero números racionais, a nossa resposta será racional. A mesma coisa, né, a mesma lógica vai estar acontecendo quando eu trabalho com um racional e um irracional. As respostas vão ser irracionais, né? É o oposto no sentido que a gente está sendo apresentado aqui. Só que a grande incógnita dessa aula de hoje é o seguinte: o que vai acontecer se eu trabalhar com números irracionais? Então, fazendo um pequeno resumo, se eu trabalho com racionais, a resposta é racional. Se eu trabalho com um racional e outro irracional, a resposta é irracional. O grande perigo é aqui, se eu trabalhar com os números irracionais, ou seja, só com irracionais. Porque pode acontecer as duas situações. Por exemplo, na soma. Imagine esse exemplo aqui, raiz de 3 mais raiz de 2. Você sabe que não é possível somar, a resposta seria esse próprio valor. Eu somei um número irracional com um número irracional e essa resposta é irracional. Mas pode acontecer uma situação diferente. Por exemplo, imagine esse número irracional, esse outro número irracional. Quando eu somar os dois, vai cortar a raiz de 3 com menos raiz de 3, vai sobrar só o 2, que é racional. Então, o que eu quero te dizer é que se eu somo números irracionais, a resposta pode dar irracional, como ela também pode dar racional. Pode acontecer as duas situações. Subtração. Vamos lá, ó. Esse exemplo aqui, raiz de 3 menos raiz de 2. Um irracional, outro irracional. Resposta, irracional. Mas se for raiz de 3 menos raiz de 3, que dá zero. Zero é o quê? Racional. Tá vendo que pode acontecer as duas situações? Terceiro exemplo, e na multiplicação? Mesma lógica. Se eu multiplico raiz de 3 por raiz de 2, dá raiz de 6. E raiz de 6 é irracional. Já se eu multiplico raiz de 2 por raiz de 8, dá raiz de 16, que dá 4. E 4 é racional. Tá vendo que existem os dois caminhos?
E por último, na divisão. O que vai acontecer na divisão? Se eu, por acaso, divido raiz de 3 por raiz de 2, é irracional. E por último, no caso da divisão, olha só o que vai acontecer. Quando eu divido raiz de 3 por raiz de 2, é um número irracional. Só que se eu dividir raiz de 28 por raiz de 7, dá raiz de 4, que é o quê? 2, que vai ser o quê? Racional. Vocês percebem essa diferença? Então, gente, fazendo um resumo rápido. Se eu trabalho com racionais, a resposta é racional. Se eu trabalho com um racional e um irracional envolvidos, a resposta é irracional. No entanto, se eu trabalho só com números irracionais, pode acontecer os dois casos. É bom você anotar isso, hein? Se eu trabalho só com números irracionais, a resposta tanto pode dar racional como pode dar irracional. Não esquece de anotar e exercitar, porque tem uma aula do teu livro do 7º ano propriamente focado nisso. E é claro que aqui, nas nossas outras videoaulas, no nosso aplicativo, muito material bacana está disponível para você. Um grande abraço e até a próxima!